A maior parte das pessoas sente que tem pouco tempo para fazer aquilo que gosta, a cada vez mais exigente vida profissional e a necessidade de usufruirmos mais tempo em família e socialmente provoca algumas situações de esgotamento. Ora, com este propósito, a psicóloga Ana Tapia apresenta o livro Stop, as 50 estratégias das mulheres sem tempo. São quase 300 páginas de sugestões para reorganizarmos o nosso dia-a-dia e darmos prioridade ao que mais gostamos. Junte-se a nós nesta leitura desta obra e descubra esta tarde algumas estratégias para as mulheres sem tempo. A nossa convidada, a autora do livro, Ana Tapia, muito boa tarde. Bem-vinda ao Açores Hoje, é um gosto tê-la aqui no nosso programa. Antes de conhecermos as estratégias, importa também percebermos quem são estas mulheres sem tempo, provavelmente com as quais também nos identificamos. Pois, mulheres sem tempo são todas aquelas que se queixam que não têm tempo e isso é um problema para elas. Porque há mulheres que não têm tempo, mas isso não é problema nenhum. Até gostam que assim seja, porque o não ter tempo está muito associado a sucesso. Uma pessoa ou estar ocupada, uma pessoa que não tem tempo, normalmente é porque é uma pessoa de valor. E então, isto não é um problema não ter tempo. É um problema quando nós achamos que queremos fazer mais alguma coisa e não encontramos espaço na nossa vida para isso. Ou chegamos ao final do nosso dia, como dizia a Dina, uma empregada doméstica que leu o livro e disse assim: este livro mostra que há vida para além da vida e nós esquecemos-nos disso a maior parte das vezes. Estamos tão ocupadas a fazer tanta coisa que não paramos. Tem que ser reaproveitado o tempo de uma melhor forma. É distribuir o tempo de outra maneira e fazermos as coisas que são realmente importantes. E isso não é um luxo, porque como psicóloga poderá certamente comprovar isso até cientificamente, não é um luxo tentarmos ter mais tempo para nós, acaba por ser a garantia do nosso bem-estar. Sem dúvida, do nosso bem-estar, até da nossa saúde. Nós precisamos, parece que a vida cada vez anda mais depressa, fazemos cada vez mais coisas mais depressa. Só que nós não estamos preparados para isso, nós temos o nosso ritmo e no nosso ritmo, para respirarmos e para que se entenda também aquilo que nós dizemos, temos que respirar e fazer pausas. E aqui, em tudo aquilo que fazemos é fazer pausas. Pausas onde há lugar para tudo. Há lugar para nos revigorarmos para os passatempos, para descansarmos. Há lugar para fazermos aquilo que temos que fazer, os planos, estabelecer prioridades, aprender a dizer não de uma forma simpática. Também é importante saber dizer não no momento certo. É importantíssimo, importantíssimo. Nós, às vezes, eu penso, aliás, até tenho um exemplo no livro, somos um bocadinho bombeiras, vamos um bocadinho a tudo, a todas. Temos dificuldade em dizer que não. Porquê? Porque gostamos muito de agradar, não gostamos de levantar ondas. E isto faz com que nós acabemos muitas vezes por fazer as coisas que são as prioridades de outros, mas não são as nossas prioridades, não é o nosso trabalho. E depois roubamos tempo a outras coisas. Ao nosso bem-estar, a cuidar de nós, etc. Ana Tapia parte precisamente da questão das mulheres, sobretudo na condição feminina, mas não é alheia, até porque um estudo que fez, um inquérito, continua a mostrar-se que as mulheres precisam de mostrar mais que os homens. Nesse sentido, ficam mais rapidamente com o tempo preenchido. Oh Vera, eu estou impressionada até com os resultados desse estudo, porque no dia 8 de novembro saiu um artigo na Harvard Business Review, que é uma revista muito prestigiada, em que analisa precisamente porque é que as mulheres, há tão poucas mulheres a exercerem cargos de chefia de topo das grandes empresas. E uma das razões que eles identificaram, estamos a falar agora, neste momento, uma das razões, há uma diferença de pelo menos 4 anos entre o tempo médio para uma mulher chegar a cargos de chefia, de topo das empresas. Tem que provar muito mais. Trabalha, passa por uma maior diversidade de funções, portanto faz mais coisas até chegar, conseguir ascender ao cargo. E outra das coisas, que isso é um dos erros, por acaso que aí está, normalmente não faz alarde daquilo que faz. Não diz, faz as coisas pura e simplesmente.
E isso, pelos vistos, não chega. Portanto, há uma maneira de trabalhar, há uma maneira de estar... Que ainda não é equilibrada. Não é equilibrada e que não é a nosso favor. Portanto, eu acho que nós, mulheres, temos que reinventar a nossa maneira de trabalhar, de estar e nos relacionarmos com os outros. Essa dificuldade também, muitas vezes, em conseguirmos mais tempo, com vidas profissionais mais exigentes, significa que também somos cada vez mais ambiciosas e que, por isso mesmo, também queremos conquistar outros patamares? Sem dúvida, vamos já ver, antigamente havia muito poucas mulheres com uma vida profissional preenchida. Hoje há cada vez mais mulheres com carreiras profissionais muito exigentes e portanto, tem que haver uma alteração na maneira de estar, na maneira de lidar com os assuntos e a atitude tem que ser outra, necessariamente. Agora, maior ambição. Vamos lá ver, nós nascemos para nos desenvolvermos, para aprendermos, não é? E quando nós descobrimos que há outros mundos, e esses mundos vêm de ocuparmos determinadas profissões, de aprendermos, de conhecermos, isso é muito aliciante. Eu acho que qualquer pessoa, quando descobre isso, umas mais do que outras, sim, umas mais do que outras, porque todos nós somos diferentes, não é? Mas não se trata de uma questão só das mulheres, penso eu. Exato, é mais generalizado. Para identificar depois essas estratégias, começa por identificar 7 erros que cometemos com muita frequência e que acabam por nos roubar muito do nosso tempo que deveria ser útil. Quais é que são esses erros e que podemos também tentar melhorá-los daqui para a frente? Um primeiro erro é matar-nos a trabalhar. E matar a trabalhar pode ser fazer coisas que não são necessárias. Ou pode ser demorarmos mais tempo a fazer uma coisa. Por exemplo, eu se calhar não preciso de responder a todos os e-mails que eu recebo. E nem preciso dizer obrigada por e-mail, porque estou a gastar o meu tempo e estou a gastar o tempo da outra pessoa. Portanto, às vezes implica repensar aquilo que nós fazemos, se é necessário fazermos tantas coisas e da maneira que a fazemos. Esse é um erro. Outro erro é o sermos a Maria perfeita. Portanto, queremos fazer as coisas com grande perfeição. Eu já falei várias vezes... Que implica muito tempo e muito desgaste. Muitas vezes não há possibilidade de fazer as coisas tão perfeitas. Portanto, temos que fazer aquilo que é possível. Portanto, esse é um outro erro. Outro erro é nós termos medo de ofender. E o medo de ofender faz com que tenhamos dificuldade em dizer não, tenhamos dificuldade em dizer aquilo que pensamos. Muitas vezes andamos à volta, somos pouco diretas, precisamente para não ofendermos. Às vezes temos que sair mais cedo e se surge algo, não temos essa capacidade também de dizer que não podemos fazer isso nesse momento. Exatamente. É uma maneira, esse receio de ofender, dizer aquilo que a outra pessoa fica ofendida, possamos sofrer represálias. Portanto, passa muito por aí. O que gera uma série de mal-entendidos e que depois que roubam mais tempo. Outro erro é nós abdicarmos do nosso poder. E abdicarmos do nosso poder pode implicar nós tolerarmos pessoas que são difíceis ou tóxicas para nós. Porquê? Porque tem a ver também com essa questão de não querermos ofender, sermos contemporizadoras, sermos conciliadoras, procurarmos consensos, mas o que é um facto é que há especialistas em nos passarem o macaco, como eu costumo dizer, que é fazerem com que nós façamos o trabalho dessas pessoas. Dizem, tu é que sabes fazer isto tão bem, não há mais ninguém que possa fazer. És a melhor a fazer. Ou, esta é a estratégia da sedução. Isso também nos traz alguma responsabilidade, já que somos consideradas as melhores a fazer, vamos fazê-lo, mas dedicamos mais. Exatamente, sem dúvida. Ou então, se essa estratégia não funciona, há a estratégia da intimidação, que hoje é muito utilizada, que é da ameaça, que é da chantagem, e que infelizmente vemos isso em muitos contextos, em particular em contextos sociais e profissionais. Portanto, o não abdicarmos, o tolerarmos determinadas situações e não confiarmos naquilo que nós pensamos e sentimos, há qualquer coisa que não está muito correto.
E nós deixamos passar. Não, há coisas que não é para deixar passar, há coisas que é para ignorar e deixar passar. Mas há muitas outras que a melhor forma é fazer frente com simplicidade. Não, e com cortesia também se consegue fazê-lo muitas vezes, sem criar situações desconfortáveis. É, sem dúvida. E aprender a comunicar, que é uma arte. O comunicar é uma arte, porque realmente nós temos uma interpretação, cada uma pessoa tem uma interpretação muito particular do que é que se passa. Se eu disser, se calhar, a opinião do que nós estamos aqui a ter, esta conversa, haverá milhentas opiniões, várias visões, não é? E a maneira das pessoas se aproximarem e se entenderem é aprenderem a conhecer essas visões, essas opiniões diferentes. E não é necessário concordar, nós não precisamos de concordar com tudo. Porque somos diferentes, é natural que discordemos em muita coisa. Portanto, mas isso facilita muito mais a nossa vida, essa aprendizagem da comunicação, e reflete-se na maneira como nós aproveitamos ou não o nosso tempo. E como decorre depois também o dia-a-dia. Diagnosticados estes principais erros, apresenta agora aqui 50 estratégias para conseguirmos, de facto, recuperar algum desse tempo útil. Muitas destas estratégias são pormenores simples que muitas vezes não nos damos conta. Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, esta história de nós dividirmos o nosso trabalho, dividir o elefante, comer o elefante às fatias. Não sei se já lhe aconteceu alguma vez, certamente que aconteceu, que tem tanta coisa que não sabe por onde é que há de começar, ou tem uma tarefa, um trabalho tão grande que só vai fazer um bocadinho, portanto é pouco motivador. Distribuir tarefas é o ideal. Distribuir, pedir ajuda é fundamental. Quanto mais complicado for e se tivermos essa possibilidade, arranjar isso. Outra maneira é ir dividindo. Olha, agora vou trabalhar 20 minutos nisto. Não posso trabalhar mais, trabalho hoje 20 minutos, amanhã trabalho outros 20 minutos. E vou dividindo, mas vou estar a trabalhar. E vou avançando no trabalho e assim vou comendo o meu elefante às fatias. Essa é uma estratégia, por exemplo. Outras estratégias é nós arranjarmos um muro contra as interrupções, agora estava a dizer contra as lamentações. Também às vezes é preciso arranjar um muro contra as lamentações, que são aquelas interrupções, nós estamos a trabalhar, olha, podes-me ajudar? E nós interrompemos. Depois, olha, o que é que achas disto? Nós demoramos 3 ou 4 vezes mais a fazer as coisas com isto. Portanto, o pedir, olha, eu agora peço que não me interrompas, eu consigo trabalhar mais e a outra pessoa começa a perceber também o impacto que o seu comportamento tem. Não são todas as profissões e todas as situações que é possível, mas há muitas situações em que Eu vou também mostrar aqui o interior do livro, porque, para percebermos lá em casa de que é uma leitura que se consegue fazer, não precisa de haver conhecimentos técnicos na área da psicologia, pelo contrário, acaba por ser uma leitura acessível, com alguns esquemas, como temos aqui em cima, neste caso deste lado, alguns esquemas, algumas frases. Sabia que para que seja mais fácil conseguir-se perceber a mensagem, tem alguns esquemas, algumas formas de facilitar a comunicação. Sim, esse era o objetivo. Aliás, há um guia no final do livro com as várias estratégias e as várias técnicas para as pessoas irem selecionarem. Portanto, se for a partir da página... Elas estão enumeradas. Elas estão enumeradas, sim, a partir da página 264, tem aqui... Eu vou mostrar. Tem aqui as várias estratégias, sim, e as ações, e quais são aquelas que são fundamentais de acordo com o volume e o nosso estilo de vida. Por isso isto é uma grelha importante para termos sempre perto de nós. Isto é o meu livro de consulta. E depois o objetivo é aquilo que está na contracapa, que é dizer basta a situações que nos roubam muito tempo. Sim, 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 e que não são as mais importantes a fazer. Por isso temos que sempre saber quais são as nossas prioridades, defini-las, para depois podermos começar com aquilo que realmente é mais importante. Sim, o mais importante primeiro, sempre. Mas nem sempre é fácil fazer isso, porque às vezes é mais fácil fazer as coisas mais simples, que não são tão...
pronto, que não exigem tanto de nós. É mais fácil, se calhar, eu começar o dia a ver os e-mails. É um erro começar o dia a ver os e-mails. E então, se não terminarmos tempo para os ver, pior ainda. Por exemplo, essa é uma das estratégias. Eu identifico 12 estratégias para todas as pessoas, para todos os estilos de vida. E um deles é dizer não à quantidade de e-mail. É repensar a forma como nós lidamos com os e-mails, com as mensagens eletrónicas. Dizer um basta, porque ao final do dia é assustador. Nós passamos 1, 2, 3 horas, 4 horas entre e-mail, redes sociais, etc. São horas de vida que nós perdemos, não vivemos, perdemos. Porque há essa necessidade de conjugar sempre a vida profissional com a vida familiar e social. Por isso é importante haver esse equilíbrio e que ele esteja mais ou menos no ponto certo, no equilíbrio certo. É porque nós somos um todo. Essa também é uma estratégia. Encontre o seu equilíbrio. Cada pessoa tem o seu equilíbrio. E esse equilíbrio é feito por vários instrumentos, como uma orquestra. É a parte profissional, é a parte familiar, social, é o nosso desenvolvimento, é a nossa parte espiritual, religiosa. Portanto, nós somos um todo. E nós precisamos de um equilíbrio nessas várias facetas para nos sentirmos bem. Pessoas que não têm tempo e gostam de não ter tempo, porque o não ter tempo é viciante, é como a adrenalina. Aquelas pessoas... E pode causar problemas de saúde. Hoje em dia fala-se muito no burnout, precisamente a nível profissional. Exatamente, exatamente. Aliás, eu fiz um estudo sobre o burnout, precisamente, e que tem muito a ver com motivações, e já agora deixe-me dizer-lhe isto, porque eu acho isto apaixonante, e que eu tenha conhecimento, fui a primeira pessoa a comprovar isto. É que há motivações diferentes, todos nós temos motivações diferentes. Portanto, é como se aquilo que nos leva a agir, as razões que nos levam a agir, as suas são completamente diferentes das minhas, as minhas são completamente diferentes das outras pessoas. É como se fosse o nosso DNA, o nosso perfil motivacional é o nosso DNA. Mas se nós quisermos simplificar, eu comprovei que homens e mulheres têm tendencialmente, isto foi num estudo pequenino que fiz, mas eu comprovei, motivações diferentes, que são, nós fazemos as coisas independentemente do benefício que tiramos dela. Portanto, eu diria que é uma motivação missionária. Muito generosa. Eu diria que sim, eu diria que sim. A postura mais masculina é mais fazer as coisas em função do retorno que se tem. E o retorno pode não ser só dinheiro, é estatuto, é até a validação da própria pessoa. Se eu fizer isto, eu estou aqui na televisão, eu sou uma pessoa muito importante, eu tenho muito valor. Isto é uma confirmação do meu ego. Portanto, isto é uma motivação externa. Se eu estiver aqui para mostrar o meu valor, não estou a ser motivada por transmitir uma mensagem. Mudem as vossas vidas, simplifiquem, vivam. Só temos uma vida, não somos como os gatos. Também nesse sentido, e para quem quiser conhecer mais aprofundadamente estas estratégias, vai lançar o livro dentro de pouco tempo, é hoje, na cidade da Lagoa. Esta sessão de lançamento será na Biblioteca Municipal Tomás Borba Vieira, dentro de pouco tempo. Uma última questão, Ana Tapia. Depois de publicar este livro, do contacto que tem tido com as mulheres que já o leram, que já o exploraram, alguma já têm manifestado, de facto, mudanças para ganharem mais tempo? Aquelas que falam comigo, há várias reações, porque como são muitas as estratégias, mas eu falei há bocadinho numa, que era uma pessoa que começou a fazer pausas, ou uma pessoa que começou a desligar o telefone, que me disse, eu agora comecei a desligar o telefone ou não atender as chamadas logo no momento. As chamadas têm que ser atendidas, mas não necessariamente naquele momento. Por exemplo, isto decorre de uma das estratégias que aí está. Portanto, eu diria que é transformador se as pessoas colocarem em prática. Umas precisam de colocar mais coisas em prática, outras menos, mas, no geral, pela minha experiência, até as pessoas, quando aplicam, dizem: "Oh, Ana, isto funciona! Como é que isto funciona?" E são pequeninas coisas, é uma questão de experimentar. E vale o propósito que nos justifica. Muito obrigada pela sua presença nos Açores hoje. Foi um gosto tê-la connosco esta tarde. Obrigada. Boa tarde para si. Obrigada.